A paz do Senhor, joias de Cristo! Hoje daremos início à próxima lição do trimestre. E nesse trimestre falaremos sobre os profetas de Deus. E vocês, sabem o que é profeta? Profeta é aquele que fala o que Deus manda. Profeta é a pessoa que diz tudo, conforme o Papai do Céu mandou dizer. Tudo bem? Então, falaremos sobre o profeta Elias. Hoje, em nossa lição, falaremos sobre esse profeta. Um profeta que Deus usou poderosamente aqui na terra e transmitiu todo o recado que Deus havia mandado para o rei Acabe, um rei que não era temente a Deus, um rei que servia a outro Deus, um Deus chamado Baal, um Deus que não era verdadeiro, um Deus que não ouvia. E nós sabemos que devemos adorar somente um único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Então, vamos aprender um pouquinho sobre a vida do profeta Elias? Acabe era rei de Israel e a sua esposa era a rainha Jezabel. Certa vez, eles permitiram que o povo de Deus adorasse a um Deus falso e estranho, chamado Baal. O Senhor ficou muito triste com esta atitude, pois toda adoração deve pertencer somente a Ele. Então, o Senhor Deus, através do profeta Elias, enviou um aviso para o rei Acabe. E Elias disse ao rei Acabe: Rei Acabe, não choverá nenhuma gotinha de água. Haverá uma grande seca e somente quando Deus ordenar, choverá novamente. E assim aconteceu, porque quando Deus fala, Ele cumpre com aquilo que Ele fala. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que diz. E eles ficaram 3 anos e 6 meses sem chuva. Não caía sequer uma gotinha de água na terra. Tudo isso porque eles não adoraram ao Deus verdadeiro. Eles estavam adorando um Deus que não é Deus vivo, um Deus que não vê e não fala e não ouve. Mas veio o castigo sobre eles. A falta de chuva fez com que as plantações secassem e os animais morressem de sede. Todos sofreram com a falta de água e de alimento também. E você acha que o povo aprendeu com todo esse acontecimento, com a falta de chuva? Claro que não. O povo não aprendeu. Ele não aprendeu que só existe um Deus, que só existe o único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus. Então, Elias propôs um desafio para Acabe. Mandou que chamasse os profetas de Baal e subisse junto com ele ao Monte Carmelo. E olha só o que aconteceu. No dia seguinte, bem cedinho, estavam todos lá no Monte Carmelo. Os profetas de Baal, Elias e o povo com os olhos bem abertos para ver o que iria acontecer. Elias mandou que trouxesse 2 bezerros. Os profetas de Baal deveriam escolher um bezerro, cortá-lo em pedaços e colocá-lo sobre o altar, sobre a lenha no altar. Porém, não deveriam colocar fogo, deveriam invocar, chamar o nome de Baal para que ele mandasse fogo do céu para queimar o sacrifício.
seria considerado o verdadeiro Deus, aquele que mandasse fogo do céu para queimar o bezerro. Elias era um profeta corajoso. Propor um desafio desse? Tinha que ser profeta de coragem. Os profetas de Baal começaram a gritar, a clamar bem alto para que o altar pegasse fogo. Mas Baal era um deus falso, que não tinha poder para ouvir, nem para ver e nem para falar. Então, os profetas ficaram durante horas e horas clamando por Baal, mas Baal era um falso deus. Então, eles, percebendo que nada acontecia, acabou desistindo. Mas Elias, que serve um Deus verdadeiro, mandou arrumar o altar e fez apenas uma oração bem curtinha. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu Elias e o altar pegou fogo. Mas o sacrifício que estava no altar, mas também a lenha, as pedras, até o pó, inclusive secou a água que estava em volta do altar. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. Ao ver o que aconteceu, o povo ficou maravilhado e acreditaram e creram que só existe um único Deus. Então o profeta Elias disse para Acabe: agora pode chover. E orou ao nosso Deus e pediu que enviasse chuva. E Deus mandou a chuva, porque ele sempre atende os pedidos dos seus filhos. E aí a chuva caiu e molhou a terra e a seca passou. Sabe, com essa história nós aprendemos que todas as vezes que nos achegamos diante de Deus, Ele nos ouve. Todas as vezes que falamos com Ele, Ele nos atende, assim como atendeu o profeta Elias. Elias, o profeta de Deus, era muito corajoso. Ele não tinha medo do rei Acabe e nem de Jezabel. Ele sabia que servia um Deus verdadeiro e que toda vez que ele precisasse de ajuda, Deus viria lhe socorrer. E você, meus amores, joias de Cristo, saiba sempre que você precisar de ajuda, Deus virá lhe socorrer. Fale com o Papai do Céu e Ele virá correndo ao seu encontro. E de que forma falamos com Ele? Através da oração. Vamos falar com Ele nesta hora? Senhor Jesus, nosso Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro que nos ouve, nos atende, estão com seus ouvidos sempre atentos às nossas petições e os seus olhares nos observando em todos os momentos para nos guardar. Queremos neste dia agradecer por tua proteção. Amém. Só existe um Deus.